Imagina o maior show de rock do ano. Público gritando, luzes piscando, todo mundo no talo. E nos bastidores, ninguém aguentava mais se olhar na cara. Conhecer dinheiro de verdade, para ver se traz felicidade. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. De um lado, Paula Toller, a maior estrela do pop rock brasileiro. Do outro, Leone, o cara que escreveu alguns dos maiores sucessos dos anos 80. E no meio dessa confusão toda, um pandeiro voando. Hoje eu vou te contar a história completa por trás dessa confusão lendária. Dramas do sucesso no particular. Eu quero você como eu quero. Nos anos 80, o Kid Abelha surgiu com um som que fugia de tudo que tocava no rádio. Pop, rock, romantismo e uma estética que virou a cara daquela geração. No centro de tudo estava o casal, Paula Toller e Leone. Os dois respiravam música. Leone era o principal letrista, autor de coisas absurdas, tipo A Fórmula do Amor e Educação Sentimental. Paula tinha uma presença de palco absurda, não passava despercebido nem por um segundo. Para quem via de fora, parecia o casal perfeito do rock nacional. Capa de revista, sucesso, química, o pacote completo. Só que bastidor de banda famosa quase nunca é tão bonito quanto parece nas fotos. Em 1986, durante a turnê do disco Educação Sentimental, a relação dos dois começou a desandar de vez. Anos depois, o próprio Leone contou que o clima já estava estranho havia um bom tempo. Eles tinham seguido caminhos diferentes na vida pessoal, mas continuavam presos na mesma rotina maluca. Ensaio, viagem, entrevista, palco, repetir. E isso foi pesando pra caramba. A convivência ficou desconfortável. Qualquer coisinha virava discussão. Leone ainda sentia que estava perdendo espaço dentro da própria banda, especialmente nos vocais. Segundo ele, a decisão já estava dada. Assim que a turnê acabasse, ele ia cair fora do Kid Abelha. Só que a bomba explodiu antes. O cenário era o estádio de remo da Lagoa, no Rio de Janeiro. Naquela noite, o Kid Abelha ia dividir o palco com Léo Jaime para cantar A Fórmula do Amor. Só que teve um detalhe que pegou muito mal pro Leone. Ele simplesmente não foi chamado para subir junto com o resto da banda. Ali caiu a ficha. Para piorar, a panela de pressão estava no talo. Paula e Leone tinham sido namorados e parceiros por anos, e ali, no mesmo ambiente, estava também a nova namorada dele, Fabiana Kerlakian. Ex, atual, ego, sucesso no auge, era a receita pronta para o caos. A discussão começou nos bastidores e saiu do controle rapidinho, até que aconteceu o momento que virou lenda. Paula pegou o pandeiro que usava no show e arremessou. Segundo as versões que rolaram na época, o alvo era a Fabiana, só que quem levou foi o Leone. Resultado? Corte na cabeça, sangue, hematoma e no dia seguinte o caso já estava em todas as revistas de fofoca do país. Na prática, ali acabou aquela formação do Kid Abelha. Com o tempo, a pandeirada virou quase um folclore do rock nacional. Na época, muita gente jogou toda a culpa em cima da Paula. Só que a gente costuma esquecer que o rock brasileiro dos anos 80 era um ambiente bem machista. E ela estava ali, segurando a onda como mulher e frontwoman. O mais louco é que dessa confusão toda saíram coisas boas pro rock brasileiro. Leone saiu da banda, montou o Heróis da Resistência e botou pra fora muita melancolia e mágoa daquele período. Dá pra sentir isso em várias músicas dele. O Kid Abelha, por outro lado, precisou se reinventar sem o principal compositor da fase inicial. Muita gente achou que a banda não ia aguentar, mas Paula Toller e George Israel viraram o jogo. O som ficou mais maduro, mais sofisticado. E a banda continuou gigantesca por décadas. Fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Mas a história não para na pandeirada. O que muita gente não sabe é que rolou um triângulo amoroso daqueles que vira folclore no rock brasileiro. Depois do fim do namoro com Leone, Paula começou a se envolver com Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso.
As bandas eram amigas de longa data, mas quando o romance entre Paula e Herbert começou, o clima dentro do Kid Abelha ficou ainda mais pesado. A dor, a raiva e a paixão dessa fase toda acabaram virando música. Enquanto Paula e Herbert estavam juntos, os dois compuseram Nada por Mim, um dos maiores sucessos da carreira dela. Não faça assim, não faça nada por mim. E quando esse relacionamento também terminou de forma bem traumática, Herbert despejou toda a mágoa na linda Quase um Segundo. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Música que até hoje a gente canta sem imaginar que era indireta para Paula. É impressionante como o rock dos anos 80 transformava sofrimento em hit. O que era treta no bastidor virava trilha sonora de uma geração inteira. Você me diz o que fazer, mas não procura entender. No fim das contas, as músicas sobreviveram à treta. E a história continua rendendo até hoje. E aí, me conta a sua opinião sincera. Você acha que a Paula perdeu a linha no calor do momento ou o Leone acabou sendo o grande vítima dessa história? Qual fase te marca mais? A do Leone no Kid Abelha ou a fase da Paula comandando a banda depois da treta? Comenta aqui embaixo, quero muito saber o que você acha. E se você curte essas histórias de bastidor, treta e música boa, já se inscreve no Fama e Nostalgia. Toda semana tem história nova por aqui. E olha, se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que ama o rock dos anos 80 e clica nesse vídeo que está aparecendo na tela agora ou no primeiro comentário fixado. Eu te conto outra história inacreditável dos bastidores da nossa música. Valeu demais por assistir. Até a próxima!